TV Câmara, a TV do povo de Natal. Olá, eu sou Flávia Urbano e está no ar o Comitê de Imprensa. No nosso programa de hoje, nós vamos conversar sobre o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff que tramita no Congresso Nacional e também sobre as novas regras eleitorais para as eleições municipais de 2016. Para conversar conosco sobre estes assuntos, o nosso entrevistado de hoje é o advogado Cristiano Barros, do Instituto de Direito Eleitoral. Também participa do nosso programa de hoje a jornalista Mirela Lopes. Seja bem-vinda, Mirela, ao nosso programa. Muito obrigada, Flávia. É um prazer estar aqui. Seja bem-vindo, doutor Cristiano, ao nosso programa. Obrigado, Flávia. Obrigado, Mirela, pelo convite e agradeço também a atenção dos telespectadores. Doutor Cristiano, vamos começar conversando sobre esse processo de impeachment. Nós acompanhamos uma sessão longa no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, que autoriza a abertura desse processo. Explica para o nosso telespectador, a partir de agora, quais são os próximos passos desse processo lá no Senado? Pois bem, Flávia, o processo iniciou com a admissão do procedimento de impeachment pela Câmara Federal por 2/3 dos membros e a partir de agora ele vai ao Senado Federal. Já foi lido ontem na sessão do Senado o recebimento da mensagem da Câmara informando da admissão do impeachment, e houve uma discussão em dezembro do ano passado no Supremo Tribunal Federal se caberia ao Senado fazer uma nova admissibilidade do processo de impeachment ou se ele simplesmente receberia o processo da Câmara e já deflagrava o julgamento de impeachment. No final do ano passado, o Supremo julgou, vencido o ministro Fachin, que era relator, com um voto condutor do ministro Barroso, que o Senado poderia, se entendesse que as hipóteses não estavam preenchidas, rejeitar, mesmo a Câmara tendo aprovado inicialmente, rejeitar o pedido de impeachment. Então, foi lido, vai ser nomeado uma comissão de 21 senadores titulares e 21 senadores suplentes, e o relatório, o trabalho dessa comissão vai ser submetido ao plenário do Senado para admissibilidade ou não do processo de impeachment, do pedido de impeachment. E havendo essa admissibilidade, o que é que acontece? A presidente Dilma ela é afastada para o início desse processo, o que é que acontece a partir de então? É exatamente isso. Diz a Constituição Federal, no artigo 86, que recebido pelo Senado, ou seja, admitido pelo Senado o processo de impeachment, o presidente, ou no caso a presidente Dilma, será afastada de suas funções por até 180 dias, que é o prazo máximo para terminar o processo de impeachment, para que o Senado encerre os trabalhos e julgue o processo de impeachment. Doutor Cristiano, nós sabemos que esse julgamento pelo Congresso Nacional, ele é quase que 100% um julgamento político. Isso. Mas a gente sabe que esse processo ele está baseado em um pedido, um dos tantos pedidos que foram apresentados à Câmara dos Deputados, e que esse pedido ele tem uma argumentação jurídica. Os advogados, a classe de advogados no Brasil, os juristas, eles estão divididos quanto à pertinência desses argumentos. Qual a opinião do senhor? E explica para o nosso telespectador o que são essas pedaladas fiscais que a gente tanto ouve falar, né, e que a gente viu no discurso de quase 90% dos deputados federais no domingo da votação, que quase nenhum deles fez referência ao conteúdo desse relatório. Bem, primeiramente eu vou aqui explicar a minha opinião. Não me impressiona muito, embora se tenha feito muito alvoroço com relação à manifestação dos deputados na sessão de domingo. Digo isso porque bastaria a eles dizer sim ou não. A fundamentação do recebimento do impeachment estava no relatório que foi produzido pela comissão dias antes, foi aprovado pela comissão e estava sendo submetido o relatório e sua fundamentação ao plenário da Casa. Então ali bastaria aos deputados dizer se aprovariam, sim, ou se não aprovariam aquele relatório, não.
Por isso que o tempo de cada deputado era um tempo curto, e aí também por isso não se exige uma fundamentação mais robusta dos deputados na manifestação desse voto, porque todos devem ter tido acesso ao relatório da comissão anteriormente, e aí estavam aderindo ou não àquela fundamentação. Por essa questão que, embora se tenha feito muita crítica, eu não vejo como excepcional ou como inadequada a movimentação, exceto alguns excessos. A motivação foi normal, exceto alguns excessos de alguns deputados. Com relação à juridicidade do julgamento, o que temos aqui, a Constituição fala em crimes comuns que seriam submetidos ao Supremo Tribunal Federal e crimes de responsabilidade, que aí esses são submetidos ao julgamento do Congresso Nacional, e aí das duas casas. E nesse aspecto, como são crimes, tem que haver um mínimo de enquadramento dos fatos à previsão legal. Então a denúncia parte de uma análise jurídica se aqueles fatos, em tese, estão previstos na legislação como crime. Mas a conclusão desse julgamento não se exige um rigor técnico jurídico, como se exigiria de um juiz julgando um processo, de um promotor acusando e até de um advogado defendendo. Não se exige esse rigor, não é essa exigência extrema. E por isso que o julgamento tem um conteúdo, uma conotação mais política. Mas se diverge, essa é a grande divergência, se julgando o processo de impeachment, após a conclusão desse julgamento, se o Supremo pode, ou o Judiciário pode, no caso, o Supremo por delegação da Constituição, mas se o Judiciário pode intervir nessa decisão e dizer assim, olha, mesmo o julgamento político concluindo que houve crime de responsabilidade, eu afasto essa conclusão porque juridicamente não é crime. Então, a grande divergência é essa. Historicamente, o Supremo não tem se metido no conteúdo dessas decisões. No julgamento de dezembro, o Supremo manifestou somente com relação ao rito e nos últimos julgamentos também. Há alguns ministros defendendo que é possível avaliar o conteúdo, mas a jurisprudência mais tradicional e conservadora da Corte afirma que o Supremo ou que o Judiciário não deve se meter no conteúdo dessa decisão. Voltando à sua pergunta com relação às pedaladas. O que são as pedaladas fiscais? O chefe do Executivo, ele recebe do povo um mandato para gerir, no caso da Presidente Dilma, todo o Brasil. Mas essa autorização ela tem limites. Ela deve se submeter ao controle do Legislativo. E para isso, o Legislativo todo ano aprova a lei orçamentária, que diz, em linhas gerais, em regras gerais, como o gestor, como a presidenta, deve gastar o dinheiro que é recolhido aos cofres públicos. Pois bem, para mudar, ou para não seguir esse cronograma, a presidenta tem que submeter a mudança ao Legislativo, porque foi o Legislativo que conferiu as primeiras regras. E a acusação é de que ela, de forma mascarada, de forma disfarçada, alterou a execução orçamentária em desacordo com a lei orçamentária, sem autorização do Legislativo. E como foi feito isso? Através do uso dos valores aportados nos bancos públicos, valores de poupança, valores do FGTS, sem que o governo tivesse ressarcido esses valores num prazo legal, deixando inclusive de um exercício financeiro para o outro. Agora, só uma dúvida ainda em relação a essa questão. Nessa decisão, ela abre precedente, porque se fala que muitos prefeitos, governadores também praticaram essa pedalada fiscal, né? O que eles chamam de pedalada fiscal. Só abre o precedente para que o mesmo ocorra com essas pessoas, com esses gestores também? Sim, há o risco desse efeito multiplicador. Porque se cria uma estabilidade política no país, né? Há o risco desse efeito multiplicador, mas cada casa legislativa é que vai avaliar, se houver a denúncia, se aquele gestor também cometeu uma pedalada fiscal. Doutor Cristiano, essa semana foi apresentada na Câmara dos Deputados, no Senado, eu acho, uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição para a realização de novas eleições em outubro, eleições presidenciais. Isso porque há dentro dessa discussão toda do impeachment,
uma tese que vem sendo levantada pelos deputados federais e também por senadores, de que se não seria legítima a permanência da presidente Dilma, tampouco seria a do vice-presidente Michel Temer, e aí há uma alternativa para o país que, inclusive, trouxesse um clima mais de apaziguamento, né, de diminuição desse acirramento de ânimos, seria a realização de novas eleições em outubro. O senhor acha que há clima no Congresso Nacional para a discussão dessa PEC? Olha, eu, além de achar que não há clima, eu acho que não há tempo. A tramitação de uma emenda constitucional, exceto se houver realmente uma unidade de esforço de todos os líderes partidários, um acordo entre todos os 40 partidos. E aí primeiro precisa haver a vontade política. Pronto, porque há um rito a ser seguido. Se não houver um acordo para a dispensa de tramitação desses ritos, não há tempo para aprovar essa PEC até as eleições de outubro. Um outro desafio seria organizar essa eleição, na medida que faltam pouco menos de 6 meses para as eleições, e eu não sei se a Justiça Eleitoral teria condições técnicas de adaptar os seus procedimentos que já foram deflagrados para que houvesse uma eleição presidencial já em outubro, junto com as eleições gerais municipais. E do ponto de vista legal, constitucional, há um conflito dessa proposta com outros dispositivos da Constituição. Como, por exemplo, de que as mudanças nas regras eleitorais, elas devem obedecer o prazo de pelo menos 1 ano da eleição que vai ocorrer. Sim. Isso para garantir mudanças casuísticas, a impedir, ou direcionadas a impedir algum pretenso candidato. Então, vocês vejam, Mirela e Flávia, que essa emenda aprovada agora, alguns candidatos não teriam prazo para se filiar se desejassem, para ir para um partido se desejassem, porque a lei fala em 6 meses e não faltam mais 6 meses para as eleições. Então, existem várias dificuldades, não só políticas como jurídicas, para essa emenda constitucional. Eu, particularmente, não acredito que essa emenda vá vingar. Me parece mais uma tentativa daqueles que estão se vendo derrotados no processo de impeachment, ter uma saída honrosa do poder e não uma saída defenestrada ou de expulsão realmente do poder. É a minha impressão inicial com relação a isso. O Tribunal Superior Eleitoral no Tribunal Superior Eleitoral tramitam 4 pedidos de cassação da chapa Dilma Rousseff e Michel Temer. Esses processos eles não foram julgados até o momento, e há quem acredite que essa seria a alternativa para termos eleições complementares e até dentro do que pleiteia quem apresentou essa PEC. Por que esses processos não foram julgados ainda? Olha, esses processos eles começaram com um embasamento probatório muito pequeno, muito tímido. E aí a ministra relatora, a ministra Tereza Moura, que é a ministra do STJ e também do TSE, rejeitou de plano, monocraticamente, todas essas ações. O PSDB recorreu dessa decisão ao plenário, e aí, quando foi julgar-se no plenário, já havia em curso, ou de forma grave, ou já difundida, a Operação Lava Jato, e o plenário do TSE disse: epa, nós precisamos analisar isso, se os fatos do PSDB realmente não são impossíveis de ser provados. Porque já havia naquela altura indícios de que empreiteiras doaram por caixa 2 a campanha de Dilma, de que ela utilizou de subterfúgios, de ações do governo para interferir na campanha política, e com base já nessa influência da mídia, do que se divulgava na mídia em relação à Lava Jato, é que o TSE reviu a posição inicial da ministra relatora, inclusive ela reviu o voto e resolveu abrir, instaurar as ações e iniciar o procedimento para julgamento dessas ações. Ok. Doutor Cristiano, eu peço licença ao senhor e também à Mirela. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já já com o Comitê de Imprensa. Música, dança, poesia, teatro, cinema, literatura, pintura, escultura, folclore, todas as artes no momento cultural.
é o talento de nossa gente, todo dia aqui na nossa TV Câmara Natal. Tá explicado. No dia a dia, muitas vezes nos deparamos com termos utilizados com frequência nas casas legislativas. Mas será que conhecemos bem o significado de cada uma dessas expressões? Projeto de lei. Você sabe o que é um projeto de lei? Mais ou menos. Não. Assim, na hora pro cara descer fica difícil, né? Mas não tenho muita certeza, não. Seria algo que viria a ser lei um dia. Um projeto implementado por um senador, um deputado. O projeto de lei, ou PL, é um tipo de proposta com força de regra ou norma, submetida à aprovação de um órgão legislativo, como é o caso da Câmara Municipal de Natal. É a partir do PL que surge a lei propriamente dita. Tá explicado. A água é um bem precioso, usado para cozinhar, para aguar as plantas, assim como para nos hidratar. Mas você sabia que esse líquido que a gente bebe todos os dias pode acabar? Por isso é preciso economizar a água que consumimos. Aí vão algumas dicas. No banheiro, feche a torneira enquanto escova os dentes ou faz a barba. E estipule um tempo aproximado de 5 minutos para o seu banho. Na cozinha, feche a torneira enquanto ensaboa a louça e só volte a abrir quando for para enxaguar. E na parte de fora da sua casa, use um balde para lavar o carro e a calçada. O uso de mangueira aumenta o desperdício de água. Faça a sua parte. Juntos podemos fazer um mundo melhor. Uma iniciativa do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. Estamos de volta com o Comitê de Imprensa, hoje entrevistando o advogado Cristiano Barros. Doutor Cristiano, nós conversamos muito sobre o processo de impeachment, sobre todo esse clima de instabilidade que se instalou no país, não só pela crise política, mas também pela crise econômica. Na opinião do senhor, em que medida isso vai interferir nas eleições municipais que se avizinham? Vai interferir certamente de forma grave. Primeiro, a primeira questão foi a que abordamos no bloco passado, a questão da emenda constitucional de novas eleições. Se ela vai passar ou se ela não vai passar. Se as ações eleitorais que caçem a presidente Dilma, se elas vão progredir ou se elas não vão progredir. Isso tudo cria uma instabilidade política nacional e, por razões óbvias, interfere no pleito municipal. Mas a grande mudança para a eleição de 2016, além da legislação, é o comando do TSE, que vai ser, a partir de maio, do ministro Gilmar Mendes. E ele é um ministro sagaz, com sede de combater o Caixa 2, de combater as manobras que foram utilizadas no passado para, vamos dizer assim, impingir ou modificar a vontade popular. Ele tem prometido um combate efetivo e forte às fraudes eleitorais. Então, a gente está nessa expectativa, porque além das mudanças na legislação, há a insegurança e a instabilidade política e há esse terceiro elemento, que é a vontade do ministro Gilmar Mendes de que façamos realmente uma política diferente, que tenhamos uma eleição em 2016 diferente da que ocorreu no passado. E a gente está na expectativa disso. Nós falamos muito sobre novas regras, a cada eleição o TSE, ele baixa resoluções, o próprio Congresso Nacional também regula novas regras para as eleições. E o que é que a gente pode esperar, o que o eleitor, o que é que o cidadão que acompanha ano a ano essas mudanças, o que é que ele pode esperar diante de que, apesar dessas regras, a gente sabe que a Justiça Eleitoral ela não dispõe de uma grande estrutura, até mesmo para fiscalizar, principalmente essa fiscalização do Caixa 2. Essa eleição promete ser uma eleição diferenciada. Primeiro aspecto com relação à propaganda.
e a fase de pré-campanha. No passado era proibido dizer que era candidato. A pessoa que pretendia se candidatar se via tolhida do direito de dizer: eu sou pré-candidato, eu pretendo ser candidato. Hoje, essa afirmação é permitida pela legislação eleitoral. Ele pode se manifestar publicamente em programas de rádio, em programas de televisão, na internet, nas mídias sociais, de forma livre. Só não pode haver o uso de um instrumento de concessão pública, como uma televisão e uma rádio, de forma a privilegiar um candidato, mas num espaço natural, num espaço normal, onde ele apareça socialmente de forma natural, ele pode dizer publicamente que pretende ser candidato, expor as suas ideias, e não pode também haver propaganda nesse período, propaganda paga, nem na internet, nem nos espaços tradicionais de comunicação. Então, essas limitações são novas, elas eram muito mais restritas no passado, e hoje é mais liberal, para que, já que reduziu-se o tempo de campanha, que é uma outra mudança significativa. Antes a campanha começava em junho, hoje ela vai começar no meio de agosto. Então, a campanha foi reduzida de 90 para 45 dias, mas, por outro lado, se permitiu que nessa fase de pré-campanha as pessoas se manifestem, exponham as suas opiniões e digam que são pretensos candidatos. Não pode pedir voto, nem fazer nenhum tipo de propaganda paga. Essa é a limitação em regra geral. Mas para essa fiscalização, o eleitor, já que a gente sabe que não existe por parte da Justiça Eleitoral essa estrutura para fazer essa fiscalização, o eleitor e até o adversário são os principais fiscais? A Justiça Eleitoral tem apostado muito no controle social. O Ministério Público já lançou alguns instrumentos de comunicação eletrônicos que permitem que os cidadãos façam denúncias e até instruam em sites com fotos, com áudios, com vídeos, e a Justiça Eleitoral tem apostado muito no controle social e na transparência. Tanto é assim que nas resoluções que tradicionalmente são aprovadas pelo TSE no ano anterior às eleições, nesse ano de 2015, para as eleições de 2016, já se aprovou uma resolução de transparência. Por quê? Se pretende que o eleitor possa acompanhar em tempo real, por exemplo, a prestação de contas do candidato. Se no passado se permitia que o candidato fizesse uma despesa no começo da campanha e só viesse a prestar ou a registrar essa despesa no TRE ao término da campanha, hoje não. A cada dia, o candidato deve alimentar o sistema de que realizou tal despesa, tal pagamento, que recebeu tal valor. E isso permite o acompanhamento dessas verbas, seja de despesa, seja de receita, em tempo real pelo eleitor e pelo adversário. Então, a Justiça Eleitoral tem apostado muito, especialmente porque é uma justiça que não tem quadro próprio de magistrados, de servidores é um quadro pequeno, tem apostado muito nos mecanismos de informatização para que haja um controle social efetivo. Flávia, a gente podia falar um pouquinho sobre o que muda, né, com essas novas regras, até para que as pessoas possam acompanhar, né, possam vigiar se o candidato delas está seguindo tudo direitinho. O que muda para a eleição desse ano? Uma mudança muito importante é a proibição de doação por pessoas jurídicas. Muito embora não tenha sido uma mudança legislativa, foi o Supremo que entendeu que não era compatível com o nosso sistema jurídico a doação por pessoas jurídicas. Isso vai ser um limitador importante. Inclusive, isso é fruto de um anseio popular que, com esses movimentos contra a corrupção, se entendeu que um dos elementos de corrupção era a troca de doações eleitorais por obras ou por vantagens legislativas. Então, em face de todo esse cenário, é que se proibiu, por decisão judicial, a doação por pessoas jurídicas. E aí o eleitor, podendo fiscalizar a prestação de contas em tempo real do candidato, ele vai poder verificar se está havendo alguma burla, se houve alguma despesa que ele viu na rua, uma adesivação diferente da que ele imagina que está na prestação de contas, se houve um aluguel de um prédio para um comitê que ele não vê na prestação de contas, houve um comício com fogo de artifício, ele não vê na prestação de contas a despesa em tempo real, ele já pode de pronto
provocar a Justiça Eleitoral para que haja uma fiscalização efetiva dos gastos desse candidato e assim combater o Caixa 2, que é o grande desafio dessas eleições. Pensando nisso também, o TSE baixou uma resolução limitando as despesas com a campanha eleitoral. Há hoje, diferentemente do que houve no passado, um teto para as campanhas. O candidato não pode fixar livremente, como fazia no passado, para que se esclareça aos telespectadores. No passado, o pedido de registro de candidatura era acompanhado com uma declaração do candidato dizendo, olha, eu vou gastar até tanto na campanha. Ele não podia ultrapassar o valor, mas poderia gastar menos. Hoje não. Hoje, a lei e a resolução do TSE dizem, você só pode gastar até tanto. E que valores são esses? Para as cidades com mais de 10 mil eleitores, é 70% do maior valor gasto na eleição anterior, na eleição de 2012 no caso. Para as cidades com menos de 10 mil eleitores, é a mesma regra ou 100 mil reais para prefeito e 10 mil reais para vereador, o que for mais alto, o valor que for mais alto dessa operação, comparando. Então, esses limites devem ser observados e o eleitor deve ficar atento se as despesas que ele vê na rua estão compatíveis com a despesa que ele pode ver no sistema de prestação de contas disponível no site do TRE e do TSE. A campanha na rua vai ter 45 dias e a campanha no chamado palanque eletrônico, que é TV e rádio, 35 dias. Qual a importância que esse palanque eletrônico vai ter nessas eleições? E, na sua opinião, qual o impacto que essa redução de 50% aí do período de campanha eleitoral vai ter, principalmente para aqueles candidatos que estão querendo entrar, os que não têm mandato? Olha, as reformas eleitorais, elas tiveram uma conotação muito limitadora com relação ao tempo. E isso dificulta de quem está fora de um mandato se expor socialmente ou mostrar que pode produzir algo para o eleitor. Para temperar isso, uma tentativa foi liberar as pré-candidaturas que antes eram vedadas. E por isso, a mídia social, ou o palanque das mídias sociais, ele ganhou um relevo, uma importância muito grande nesse processo eleitoral de 2016. Por quê? Porque o TSE entende que esse espaço é livre. O pré-candidato, desde que não pague para alguém alimentar esse serviço, que não pague para uma assessoria de imprensa ficar produzindo matérias nessa mídia eletrônica, se esse pagamento ficar comprovado, ele pode ser multado, ou se ele, nas mídias sociais, hoje é muito comum também espaços pagos. Né? Isso no passado não começou assim, mas hoje já se difunde muito espaços pagos dentro das mídias sociais. Isso também não é permitido. Então, assim, para o candidato, é um palanque que já está instalado, já pode usar livremente. Para quem não é candidato, também. Então, nesse aspecto, há uma igualdade de oportunidades. Agora, para quem não tem mandato, ele tem uma dificuldade, porque ele só vai poder efetivamente pedir voto ao eleitor a partir do mês de agosto. E isso lhe coloca numa situação de desvantagem, porque o tempo de exposição de candidatura diminuiu. Então, daí surge a importância da mídia social, daí surge a importância da mídia eletrônica, de internet especialmente, não dos veículos tradicionais de TV e rádio, que agora só terão campanha 35 dias. Mas é importante lhe dizer e alertar aos espectadores que, embora seja só 35 dias, quer dizer, diminuiu o tempo, mas a repetição desse programa é maior. Alguns especialistas no marketing eleitoral já fizeram as contas. Me parece que o tempo de exposição do candidato ele ficou preservado, o tempo em minutagem. O período temporal não, mas o tempo de minutagem... de exposição na TV e no rádio vai prevalecer. Vai ser o mesmo tempo da anterior. Ok. Doutor Cristiano, nosso tempo está chegando ao fim. Eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no Comitê de Imprensa. Muito obrigado e estou à disposição tanto da Câmara, da TV Câmara, como de vocês, dos espectadores, para que numa próxima oportunidade eu possa prestar novos esclarecimentos.
Muito obrigada, Mirella, por sua participação no Comitê de Imprensa. Eu que agradeço, obrigada também, e foi um prazer participar do programa. Obrigada a você que nos assistiu até agora e até o próximo Comitê de Imprensa. TV Câmara, a TV do povo de Natal.